tenho certeza que uma das maiores dificuldades que você tem na hora da maquiagem é fazer um baita olhão dramático de um jeito fácil, como esse. Olha a diferença de um olho muito bem feito, dramático, que expressa a sua personalidade, e de um olho basiquinho. Então, bora aprender? Eu quero que seja uma coisa prática, então eu vou usar o que provavelmente você já tem em casa, ou você consegue adaptar, e de um jeito que, assim, você não vai ter que ficar consertando muita coisa. Eu confesso pra vocês que, mesmo sendo maquiadora há 10 anos, fazer um olho dramático às vezes dá uma certa preguiça. O negócio é a técnica. Vocês vão usar fita. Eu já ensinei vocês lá no Instagram como colocar fita, então eu não vou me estender muito. Vocês acompanham a linha aqui de baixo dos cílios inferiores e faz um ângulo que não seja muito empinado ou nem muito deitado. Deixa a fita aqui. Se você tiver algum produto aí em casa que é clown, que é uma coisa muito antiga da maquiagem, mas que funciona desde sempre, pode usar ele. Ou então, o que provavelmente você tem aí é um lápis branco bem clarinho como esse aqui. Você vai passar na sua pálpebra inteira esse lápis branco. E se ele não estiver pegando bem, ó, como esse daqui começou a não pegar bem, esquenta ele na mão e aí você vai e passa. Porque às vezes a ponta resseca, porque eu já tô com um corretivo na pálpebra e, aliás, esqueci de falar que eu já tô com a pele inteira preparada, porque o foco desse vídeo é o olho. Então eu já passei corretivo no olho inteiro e selei com o pó solto antes mesmo de começar a gravar. Que aqui a gente quer um olho prático e vocês querem aprender o que realmente vai mudar a vida de vocês. Então olha, passa na pálpebra móvel inteira. A pálpebra móvel é essa parte aqui que a gente abre e fecha o olho, e a pálpebra fixa é essa parte aqui de cima, que é fixa. E o côncavo é esse afundadinho aqui, ó, que divide a pálpebra móvel da pálpebra... pálpebra... Ah! E o quê? O côncavo. E o côncavo é esse afundadinho aqui, ó, que divide a pálpebra móvel da pálpebra fixa. Olhos asiáticos geralmente não tem o côncavo, mas se você pressionar assim, ó, você sente que tem um buraco ali, que é onde termina o seu globo ocular, tá? Então vocês vão parar ali no côncavo, vão pintar só a pálpebra móvel. E não ultrapassem o finalzinho do olho, tá? Para com esse lápis branco aqui, ou o clown, ou qualquer coisa cremosa branca de maquiagem que você tenha aí. O meu produtor oculto aqui, que não aparece nos vídeos, acabou de fazer uma boa metáfora do que seria esse negócio branco no olho. É tipo você passar um primer, né? Um branco, um fundo branco numa parede. Então nem precisa passar muito direitinho, pode ver que tá meio manchado e tá tudo certo, é pra ser um vídeo fácil pra vocês. Então agora, o que a gente vai fazer pra deixar esse olho mais bonito, a gente vai pegar pra selar uma sombra bem clarinha como essa daqui, deixa eu ver se é a sombra certa, cintilante como essa daqui, se você quiser um efeito mais metálico e ficar bem bonito, bem glamouroso, pode ser essa sombra aqui de cima, que é amanteigada, né, ela puxa um pouquinho pro amarelo, ou então essa daqui, que ela puxa mais pro rosa e é bem clarinha também. O legal é que ela seja bem pigmentada, se for mate, que quer dizer opaca, a sombra vai deixar o seu olho um pouco mais elegante e um pouco mais dramático. Já a sombra cintilante, ela deixa o seu olhar mais glamouroso. Eu vou usar uma opaca, porque hoje a gente tá seguindo para um olho dramático. Ó, eu vou passar com o dedo mesmo, tô esfregando o dedo aqui na sombra para pegar bastante sombra. E aí eu não vou arrastar no olho. Eu vou dar batidinha, assim, ó, como se fosse uma pressionadinha. Tem tanta sombra que pegou até nos cílios. E aí vocês vão preenchendo esse olho inteiro com a sombra. Pode caprichar, porque aqui vocês estão selando para essa base cremosa do lápis ou do clown ficar bem sequinha. E olha o destaque que já deu e tá deixando essa pálpebra bem mais uniforme. Um ponto importante que eu esqueci de falar para vocês quando eu tava passando o lápis, eu falei para vocês pararem aqui no finalzinho do olho, certo? Mas aqui no comecinho eu esqueci de falar, para vocês virem só até aqui esse comecinho do olho e parar aqui, tá vendo? Não ultrapassem aqui vindo para parte do nariz e nem aqui para baixo, tá? Respeitem a pálpebra móvel e onde inicia o cantinho interno do olho. Aqui já tá com o lápis acumulado, fazendo ramelinha. Se você quiser uma maquiagem mais bem acabada, com carinha de profissional, esse é um toque que muda tudo. Um pincel bem fofinho, de esfumar, sem produto nenhum, e dá só uma esfumadinha aqui, ó, na borda desse branquinho que a gente fez, que é bem no côncavo. Acho que o pincel tava até sujo de um marronzinho, porque deu uma tintada ali. Mas não tem problema, porque a gente vai usar o marrom exatamente aqui, depois que a gente fizer o nosso mega delineado, que é agora.
Como eu prometi pra vocês que ia ser um olho fácil de fazer com poucos produtos, vocês podem usar um lápis preto ou marrom. Eu prefiro preto para esse olho ficar mais dramático. É bem molinho e você vai traçar aqui um delineado grosso. Eu já vou te explicar como, mas eu quero antes te mostrar a alternativa, que é o que eu vou fazer, que é usar um delineador. Esse daqui é aquele delineador de molhar assim, ó. Pode ser a caneta, se você tiver mais familiaridade com a caneta, mas eu acho a caneta muito mais difícil de usar para isso. Ou então aqueles delineadores de potinho que você usa, que é em gel, sabe? Você usa um pincel chanfrado para tirar o produto e desenhar. Pode ser qualquer um desses. Então, eu vou usar aqui o delineador líquido. O jeito que vocês vão fazer esse delineado é assim, vocês vão seguir a linha que tem na fita, então não tem problema se você ultrapassar a fita, porque ela tá ali como se fosse uma contenção. Então, ó, ela precisa só estar bem grudadinha no olho. A minha tá dando uma soltadinha ali, eu vou ajeitar. Ou é só a sombra que tá por baixo? Ó, ela tem que estar bem grudadinha aqui assim, ó, no olho pra não escorrer, já que o meu produto é líquido. Se você for usar lápis, é mais seguro, porque não vai escorrer. Então, a linha aqui, ó, pode começar fazendo essa linha aqui rente à fita. Tá? Pode ser meio cagado assim mesmo, porque a gente vai fazer um delineado bem grosso. Mas pode ver que eu fiz a ponta aqui um pouquinho mais fininha e dei uma engrossada. Agora vocês vão vir do sentido contrário, aqui ó, do olho pra ponta. Porque vocês viram que eu comecei dali, onde eu queria que terminasse o meu delineado, e fui pintando aqui no olho. Agora a gente vai fazer o contrário. Vir daqui do olho e encontrar, ó, um pouco depois da metade. Tá vendo? Fazendo tipo um rascunho. Eu não fui até a ponta. E preenche essa parte do delineado. Eu tô ensinando vocês a construírem um delineado bem grosso, bem dramático. Então vão com calma, com paciência. Como eu sempre digo, a pressa é inimiga da beleza. Então, olha, agora a gente vai fazer mais uma linha nesse delineado para engrossar. Só que a gente quer que esse delineado ele fique mais reto, mais na horizontal. Então a gente vai de novo pegar ele antes de chegar no finalzinho e ir trazendo numa linha pouco verticalizada, assim, pouco na diagonal em direção ao olho. E engrossa quando chegar aqui, ó, na pálpebra. Se você tiver com a pele muito madura e ela ficar fazendo tipo zigue-zague, você pode dar uma puxadinha pro lado assim, ó. Que a minha pele está fazendo isso aqui, ó, quando eu chego na pálpebra. Mas jamais puxem o olho antes de fazer o desenho de rascunho de vocês, tá? Porque senão vai ficar torto. Porque na hora que você solta, a pele tá em um lugar diferente. Agora, se você estiver usando um lápis, vai ser bem mais fácil porque ele não seca, né? O lápis, ele é cremoso. Agora, eu usei um delineador líquido, então ele tá secando. Você vai pegar um pincel assim, pontudinho e fofinho. Tá vendo? Ele é bem pequeno. Ou então um pincel assim, chatinho, que tem um pouco de cerdas grossinhas, mas ele é chato. Ó, a diferença de um pro outro. Eu vou usar esse daqui porque ele é mais fácil de direcionar. Você vai esfumar não em cima do delineado todo, mas só na borda dele, onde ele termina, aqui ó, na parte superior. Ó, essa ponta eu vou jogar aqui pra dentro, como se eu estivesse fazendo o delineado na própria pálpebra. Olha, ele parecia que tava todo cagado, agora já tá ficando lindo. A maquiagem você tem que confiar no processo e saber o que você tá fazendo. E ali, na pontinha externa, a mesma coisa. Esse delineador líquido que eu tô usando, ele seca, só que ele é muito, muito bom de esfumar. Eu vou dar aquela esticadinha na pele pra parar de fazer o zigue-zague. Ó, eu tô com a mão bem levinha. E se vocês estão vendo que eu tô segurando o pincel bem na metade, se você segurar um pincel muito aqui na ponta, você coloca muita pressão no pincel. Se você segurar muito na outra ponta, né, mais distante das cerdas, sua mão fica bem levinha. É ótimo, mas para esse trabalho que a gente precisa de um pouco mais de precisão, é como se o cabo do pincel fosse o seu medidor de pressão. Então eu quero uma pressão média, eu vou posicionar minha mão na metade do pincel. Fazer para trás e para frente, ó, o movimento, tá vendo? Ao longo desse delineado. Faço esse processo muito, muito rápido. Eu tô fazendo devagar para vocês conseguirem acompanhar e verem a evolução desse olho. Vocês estão vendo que eu tô construindo esse esfumado, ó, trazendo ele para baixo, aqui rente aos cílios, e aqui para fora eu tô fazendo ele mais grossinho, aqui na hora de esfumar. Por quê? Agora a gente vai parar de esfumar aqui na pálpebra. Só vou consertar esse chanfradinho aqui, que eu já vou ensinar vocês também a consertar, porque se acontecer aí, às vezes na maquiagem é mais importante você saber corrigir do que você saber fazer alguma coisa. Então não desista, tá? Se tiver dado alguma cagada, a gente conserta. Ó, agora tá vendo? Eu quero engrossar essa parte de fora aqui do delineado. Aí eu vou fazer nesse sentido aqui, ó. Vou subir. Como se estivesse fazendo um delineado aberto, tá vendo?
Não tem produto nenhum nesse pincel, eu tô usando só aquilo que eu tô esfumando do delineado grossão. E esfumo o meio. Lembre sempre de olhar no espelho reta, sem abaixar a cabeça, sem fechar os olhos, então de olhos abertos, o queixo alinhado e você olha como tá ficando esse delineado. Se você quer puxar mais pra fora, se você quer puxar mais pra cima. Eu já vi que eu subi demais, então cadê o meu cotonete? Cotonete seco, sem produto nenhum. Só vou tirar o excesso aqui, ó, desse escurinho, tá vendo? Que eu fiz muito pra cima. Eu quero essa direção aqui, ó, tá vendo? Pra facilitar e você não errar, você pode usar qualquer pincel, né, o cabo do pincel ou do cotonete mesmo, ó, e esfuma aqui. Eu devia ter falado pra vocês isso antes, né? Ó, faz assim, tá vendo? Aí vocês não vão errar na grossura, na direção, o quão esse delineado tá inclinado. Aí é só trazer aqui pra dentro. Pegar mais do preto ali no delineado grossão e escurecer aqui. Prontinho. Um belo de um rascunho feito. Mentira. A gente já tá com esse olho muito bem construído, agora eu só quero deixar ele mais pretinho. A gente vai manter essa parte aqui, ó, que tá esfumada, ali a gente não mexe. Aí eu só vou pintar de mais pretinho aqui, ó. Aquele primeiro delineado que a gente tinha feito, ó. Acho que minha fita deu uma saidinha no lugar, mas tudo bem, qualquer coisa depois, quando eu tirar a fita, a gente corrige. E eu vou fazer o delineado aqui, bem rente aos cílios e mais grosso. Normalmente eu faço o delineado bem fininho, porque eu gosto de uma maquiagem elegante, uma certa dramaticidade, mas o delineado dificilmente eu faço isso porque ele diminui muito o olho, meu olho já é pequeno. Não sei se vocês perceberam a posição da minha mão. Ó, passei o delineador daqui, do cantinho interno, pra fora, mas sem chegar no começo do cantinho. Aí agora, da mão assim, eu tô virando pra cá e na vertical. Eu vou puxar esse delineado bem fininho, aqui, ó. Se você quiser fazer com lápis, esse delineado rente aos cílios, é bem mais fácil, tá? Não precisa fazer com delineador líquido. Mas olha como esse olhão já tá ficando maravilhoso. Vou dar só mais uma esfumadinha aqui, ó, nesse pretinho que a gente acabou de colocar, só pra ele fazer sentido com aquele esfumadão que a gente fez subindo. Só pra não ficar esse corte, sabe? De onde veio o delineado super preto pra onde tá esfumado. Bem de leve. São esses detalhes que mostram a diferença do nível de maquiagem que você tem, sabe? O nível de conhecimento. Quanto uma maquiagem realmente está bonita, bem trabalhada e a maquiagem está mais ou menos. Aí vocês podem fazer o ajuste que vocês quiserem, trazer esse preto mais pra dentro ou usar o cotonete. Ali onde tá o zigue-zague, eu vou esfumar com cotonete, ó. Ao invés de eu passar mais preto usando... Ao invés de eu passar mais preto usando o pincel que tá sujinho de preto, eu vou usar um cotonete limpo, mais ou menos limpo. Se olhar no espelho e não gostar do que vê, dói. Eu sei, eu já ouvi isso de tantas alunas crossdressers que você não faz ideia. E foi por elas e por você que eu criei um curso de automaquiagem para te dar liberdade e aumentar a sua autoestima. Se produza onde e quando você quiser. O link tá aqui. Para tirar o excesso de preto ali no branco. Com o mesmo pincel que você esfumou ali o preto, ó, eu vou limpar ele aqui no papel, só tirar o excesso do preto. E vou pegar um marrom bem escuro. Eu vou usar esse marrom aqui, ó, que é bem terroso e ele é bem pigmentado. Vou pegar com a ponta do pincel, pegar assim, ó, com a pontinha do pincel, bastante sombra. A gente bate para tirar o excesso, porque senão vai cair tudo aqui no seu olho. Sabe aquele negócio que eu falei que chama côncavo? Que é esse buraco aqui, ó, onde termina o seu globo ocular? A gente vai passar esse marrom bem ali, ó, marcandinho ele. Ao invés da gente juntar com o delineado descendo, vocês vão continuar esse traço, ó, como se fosse encontrar lá na sobrancelha. Vai dar uma puxadinha aqui no cantinho interno. Agora vamos aperfeiçoar de um jeito mega fácil, com o cotonete. A pontinha, a gente dá uma tiradinha nela assim, ó, só esfumando pra ela ficar um pouco mais suave, fininha. Tira aqui embaixo assim, ó, pra deixar uma linha meio esfumada entre o branco e o marrom, mas sem tirar a definição desse marrom que a gente acabou de depositar. Eu vou trazer até o final e dar uma limpada nessa pontinha. Tá vendo que ficou um delineado aberto, delineado preto e esse delineado marrom? Sem esforço. O que pode acontecer durante esse processo de passar o marrom? Que não é muito difícil, mas pode dar uma tremidinha de mão, seu olho pode dar uma piscada, às vezes a sua pálpebra ela é bem juntinha e aí vai borrar. Uma parte limpinha do cotonete, você pode pegar a mesma sombra que você passou ali na pálpebra móvel, que tá branquinha, e passar ali em cima, tá vendo? Aí você limpa qualquer sujeirinha que tenha ficado. Uma afinadinha mais aqui nesse cantinho interno. Olha que maravilhoso já tá esse olho. Ó, afinar aqui na pontinha de fora. Ai, que lindo! Já tá um mega olho. Tô amando. Quero ver de pertinho.
Nossa, que saudade que eu tava de fazer um olhão assim. Agora a gente vai trabalhar a parte de baixo, pra depois colocar uns cílios. Vamos ver como ficou, hora da verdade. Ah, que maravilhoso, olha isso. Isso porque eu usei o delineador líquido e eu achei que tinha escorrido, né, passado ali por baixo da fita, mas não, foi só impressão. Gente, a fita é maravilhosa. Olha esse delineado. Me fala se não parece que a gente ficou horas fazendo isso. Tô apaixonada. Agora, bora pra parte de baixo. Olha, acabaram de me fazer uma pergunta aqui muito interessante. Que eu tô fazendo esse olho inteiro e a dúvida era se vocês em casa não vão ter uma dificuldade enorme para replicar no outro olho. Primeira dica, eu tô fazendo um olho inteiro com vocês para não ficar perdendo tempo de fazer vai e volta, vai e volta. Mas quando vocês forem fazer em casa, coloquem a fita dos dois lados. Aí vocês vão aplicar o delineador preto ou o lápis preto de um lado, depois vocês replicam do outro, vocês vão executando os dois lados juntos. Por quê? Pode ser que você esqueça de um passo de um lado, de outro. Pode ser não, o nosso cérebro, ele se acostuma com a repetição. Então, se você fizer um olho inteiro para depois fazer o outro, seu cérebro não vai estar preparado para tudo isso. Agora, se você faz o delineado de um lado e já faz o delineado do outro, o seu cérebro já tá esperando que você vai fazer um desenho igual do outro lado. Então, você vai espelhando. Aí, você fez a pálpebra de um lado, faz a pálpebra do outro. Então, vai executando assim até o final. Fechado? Porque assim, a mão você vai usar a mesma, né? Você só vai mudar o lado do olho. O maior desafio, eu acredito que vai ser na hora de colocar a fita para ela ficar, as duas ficarem na mesma altura de inclinação. Mas, gente, se tiver um pouquinho diferente, não tem problema. É aquela coisa que vocês já ouviram acho que 10 vezes. Delineado não precisa ser irmão gêmeo um do outro. Pode ser primo, sabe? Não tem problema. Então, vai com coragem que vai dar bom no final. A fita é a sua melhor amiga. Agora a gente vai para a parte de baixo dos olhos. Eu vou dar duas opções para vocês. Como eu tenho um olho mais puxadinho, pequeno, e não é um olho tão pequeno, mas ele é fundo, então dá a impressão de ser pequeno. Se eu passo o preto nele inteiro, como eu passei em cima, aqui no delineador, já tá um delineado grandão. Se eu passar preto na linha d'água, que é essa partezinha que a gente puxa para fora e pinta aqui, e depois passar aqui rente aos cílios na raiz, meu olho vai sumir, vai ficar muito pequenininho, vai me dar um ar de cansada, de doente. Então, a alternativa para quem tem um olho pequeno também é passar na linha d'água o lápis branco que a gente passou ali como base na pálpebra móvel, a gente vai passar aqui, ó, na linha d'água. Mas se você ama um olhão escuro, preto, se você tem um olho enorme, pode usar o preto nisso que a gente tá fazendo agora. Mas não é só porque você tá usando um lápis branco ou nude que você vai passar ele assim, suavezinho, sabe, bonitinho. Não. A maquiagem é dramática, então pode abusar do branquinho. Eu fiz a primeira base e agora eu vou carcar ele pra ficar mais branco. E é essa nuance que eu quero que vocês peguem entre a maquiagem, sabe? Quando pesar ou quando não, você ter a intenção e aplicar. Olha só a diferença de eu dar uma carcada no branco e ali onde eu passei ele suave. E aí eu vou trazer ele pro cantinho interno aqui, ó, também, tá vendo? Cantinho lacrimal, que aí ele vai encontrar com o branquinho ali de cima, que a gente que tá usando o branco e não o preto na linha d'água, vai ajudar a aumentar ainda mais os olhos. Se você estiver usando preto, isso é o que vai dar o drama no seu olho. Não só usar o preto na linha d'água, mas juntar aqui com a parte de cima. E agora, vem comigo, se você tem um olho pequeno, a gente vai usar o lápis preto. O ideal seria esse marrom bem escuro aqui de cima, ou então usar o próprio delineador preto ou uma sombra preta, tá? Se for usar a sombra preta, primeiro passa um lápis e depois a sombra por cima para ela ter aonde grudar. Porque a sombra, ela é em pó, ela é seca e ela não vai ficar ali se você passar direto no olho. Então, eu vou vir com um lápis preto e vocês vão passar aqui, ó, bem de pertinho, ó. Eu não vou passar na linha d'água onde a gente passou o branco, a gente vai passar na raiz dos cílios. Borrar por fora essa raiz. E unindo ali, ó, com o rabicó do nosso delineado. Não tem um nome bom pra esse puxadinho do delineado, né? Ó, vocês estão vendo que eu passei por fora, dá pra ver o branquinho ali da linha d'água e o preto pra trazer o nosso drama. Lápis preto aplicado. Então, recapitulando. Tudo que é cremoso precisa ser selado. Então, como o lápis preto é cremoso, a gente vai selar ele com uma sombra preta. Jamais passem a sombra preta que é seca direto no olho, porque ela vai cair, porque não tem aderência. E jamais passem só o lápis, se você quiser que ele dure e não borre, porque ele é cremoso e não está selado, então ele vai ficar andando ali, borrando todo o seu olho. Isso eu tenho certeza que já aconteceu com você, porque comigo aconteceu muito antes de eu virar uma expert na maquiagem. E você deve aprender com seus erros. Então eu vou pegar uma sombra preta, só com a pontinha do pincel, dar aquela batidinha que eu já ensinei vocês, ainda mais agora que a gente tá mexendo na parte de baixo, ainda mais agora que a gente tá mexendo na parte de baixo.
Se a gente não bater antes, vai cair e vai cagar todo o seu olho. Vai ficar todo preto aqui embaixo e o seu serviço de corretivo vai ter estragado inteiro. Outro ponto da sombra preta é que ela vai deixar esse olho ainda mais preto. Olha isso. Vocês viram que estava até meio azulado, aquele lápis preto que eu passei ali? Agora está um preto real. A gente não esfuma, tá? Só vai aplicando assim, dando uma pressionadinha com a sombra em cima, exatamente em cima de onde você passou o lápis. Ai, meu Deus, que olho maravilhoso. Só que, qual é o detalhe? A gente tá parecendo a Cleópatra, né? Por quê? Tá com esse delineado duro aqui embaixo. Delineado não, né? Esse lápis duro que a gente acabou de selar. Então, pra parecer realmente uma maquiagem atual e não lá da época do Egito antigo, com esse pincel que a gente aplicou a sombra, a gente vai esfumar só essa bordinha, sem colocar produto nenhum, porque já tem pretinho aqui, né? E olha a cagada acontecendo, né? Vocês estão vendo o que tá acontecendo ali embaixo. Ó, minha pele, infelizmente, de quase 40 anos, está se entregando. Tá ficando rachadinho, assim, sabe? Meio zigue-zague, como se fosse os meus cílios. Mas a gente conserta isso depois. O importante agora é só dar uma esfumadinha nessa borda. Detalhe importante, como eu falei pra vocês antes, na hora de esfumar, jamais passem em cima da linha. Vocês vão esfumar a borda dela, tá? Ó, a bordinha de fora. Com a mão bem levinha. E o dedo bem cagado de preto que eu acabei de ver. Sabe o que acontece nessas horas? Você carimba a sua cara toda de preto, sem perceber. Então vamos lá limpar o dedo. Tá, e como a gente vai consertar essa cagadinha aqui, que provavelmente aconteceu com vocês também, a não ser que vocês sejam novinhos e tenham a pele maravilhosa, que eu espero que sim. Olha, aquele cotonete que já tá meio encardido, mas ele não tem preto, ele só tem marrom, então não vai fazer cagada nenhuma, tá? Ó, a bordinha ali, ó, onde tá borrado, é só limpar com cotonete, sem produto. Olha, é uma mágica, cotonete é sensacional. E ele ainda ajuda a dar aquela esfumada final. É bom acontecer umas cagadas assim, né, da maquiadora profissional há 10 anos ensinando vocês, porque vocês veem que nós não somos perfeitas, não é só porque nós somos profissionais que não acontecem problemas no meio do caminho. E aí vocês têm a chance de aprender como a gente corrige. Ó, limpar o cantinho lacrimal, que é muito feio quando começa a acumular coisas ali. Ai, caindo. Tô caindo no meu dedo. Meu Deus, não aconteceu isso na minha vida, maquiando, caindo no dedo, meu dedo ficou assim, ó, duro. E aí, mano? Passa a carteira. Gente. Bom, como vocês podem ver, a minha olheira ficou gritante, né, por conta do pretinho que caiu ali, então eu vou usar um corretivo. Esse daqui é até um pouco mais amarelo do que o tom da minha pele natural, e isso é o que vai ajudar a tirar esse acinzentado que ficou na minha olheira, que veio do preto. Você pode usar até base, uma base mais amarela, mais escura que você tem aí, vai dar esse efeito. Nossa, mágica, apagou a olheira. Tá vendo? Você saber corrigir maquiagem, às vezes é mais importante do que você saber fazer. Voltamos ao começo do vídeo. Manas, eu preciso dar uma dica pra vocês, assim, sensacional, que eu descobri ontem. Eu comprei, já faz, sei lá, eu trouxe dos Estados Unidos, então faz quase 2 anos, provavelmente, tava na embalagem, essa caneta delineadora da Kiss New York, eu tinha comprado também da Eylure. A da Eylure eu comprei preta e a da Kiss eu comprei transparente. E eu queria testar as duas, ver se realmente funcionava ou não, porque são canetas delineadoras que colam os cílios postiços. E eu falei, não é possível que essa coisa funciona. E assim, o da Eylure realmente não funciona. Ele até gruda, mas ele não é muito resistente e ainda você tem que passar muito, sabe? E aí fica aquele negócio tão preto. Então pro dia a dia não seria tão legal. E só pra quem gosta de sempre estar com uma maquiagem muito dramática. E ele gruda nos cílios naturais, então eu achei que não é tão boa. Agora, essa daqui, transparente, ela é sensacional. Você passa pouquinho, ela fica mais grudenta do que a cola de cílios normais. Depois que ela seca, ela não fica pegajosa. E na hora de tirar, como ela é transparente e é uma camada bem fininha, ela não deixa resíduo, quase nada. É muito, muito incrível. E ela é tão fácil de usar que ontem eu colei os cílios pra testar as duas colas. Eu vi que essa era muito, muito, muito boa. Eu fui pra academia, voltei com ela, tirei, passei de novo e eu fui tirar ela no banho mais tarde. E ela saiu muito fácil com água quente, sabe? Só que ela ficou no meu olho o dia inteiro e ela não caiu quando eu fui na academia. Então eu vou usar ela agora com vocês, pra vocês verem a facilidade que ela é e ela não aparece. Só pra ser caneta já é muito valiosa e grudar, né? Porque não adianta que nem a outra que é caneta, delineadora, que iria facilitar muito a vida e ela não grudar direito.
E vocês sabem que a Case New York é, assim, eu sou apaixonada pelos cílios postiços dela, né? É uma das marcas, assim, das gringas, acha que tem o preço que realmente é um custo-benefício bom, sabe? Aqui no Brasil, sendo muito sincera, tem muita marca baratinha com cílios muito, muito bons, só que não tem a qualidade da Kiss. De verdade, que você usa milhões de vezes e eles continuam bonitos, olha. Esses cílios são da Kiss. Esses cílios são da Kiss. E você não precisa ficar esperando a cola secar, como a gente precisa com as colas de cílios normais, né? Então, ó, acabei de passar e já vou encostar os cílios ali, ela agarra simplesmente. Olha isso, olha, viu como já segurou? E eu só encostei, eu nem pressionei nem nada. Então, você consegue posicionar, porque dá pra colocar, tirar, não sei o que, e ela continua sendo bem adesiva. Colei errado, eu vou tirar e colocar de novo, porque ficou curto aqui. Olha isso, que lindo! Era só os cílios que faltava. Nossa, pelo amor de Deus, coisa maravilhosa. Como eu fiquei tanto tempo sem fazer um olhão desse. Eu vou agora só finalizar com uma máscara, apesar de eu já ter passado a máscara antes, só pra dar uma grudadinha ali, uma mesclada nos cílios naturais com os cílios postiços, que é um acabamentozinho que vale a pena fazer. E agora uma outra máscara que não borra, que eu economizo, eu juro, é verdade. Eu não uso a máscara boa que não borra no dia a dia, nos cílios de cima, porque vai gastar. E eu tenho essas aqui que não são tão boas, apesar de ser a prova d'água, então eu uso essas nos cílios de cima e eu deixo a boa que não borra pra passar nos cílios de baixo. Essa máscara da Mary Kay é a que é muito, muito boa pra passar nos cílios de baixo. Mas confesso que pros cílios de cima ela não faz muito efeito. Assim, não deixa os cílios tão bonitos, mas ela não borra, então ela vai pro cílio de baixo. Nosso olho tá tão preto e esfumado que meus cílios não estão nem aparecendo embaixo. E geralmente eu dou um baita destaque na maquiagem. Manas, eu nem vou fazer o outro olho agora pra mostrar no vídeo pra vocês. Eu quero que vocês vejam a diferença. Olha isso. Esse olho, ele tá com o corretivo na pálpebra, tô com a pele pronta, tô com máscara de cílios, mas olha que sem graça, né? Eu poderia simplesmente passar uma sombra marrom aqui, que seria uma maquiagem bonita pra eu sair, pra jantar e tudo mais, só que ela não tem o impacto que esse olho tem. Olha essa maquiagem como ela é dramática e elegante e fácil. Vocês viram como eu fiz aqui rapidinho com vocês. Eu tenho certeza que vocês conseguem executar em casa. Talvez não na primeira tentativa. Na primeira tentativa, vocês podem fazer só o delineado e esfumar. Numa próxima, beleza, já tá melhor no delineado. Aí vocês vão e acrescentam o marrom ali em cima. E vocês vão evoluindo. Muda a cor, não precisa usar o preto. Usa tudo marrom. Então, maquiagem é pra ser divertida. É pra você conseguir se expressar. Eu queria trazer pra vocês um olho dramático e mostrar pra vocês a diferença do que é um olho dramático pra um olho suave, elegante, um olho que não tem muito impacto. Então agora eu duvido você ir lá, fazer esse delineado, pelo menos o delineado, a parte preta, tirar uma foto e me mandar no direct. Se você não quiser mandar foto, tudo bem, só me conta como ficou e me pede qual próximo olho você quer aprender.